Olá, batizandos. Nós estamos entrando na segunda aula. Graça e paz com todos nesse curso, nesse mini curso sobre batismo. Eu espero que vocês tenham aproveitado a primeira aula, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, encaminhe para mim. Eu estou sempre pronto para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Não só agora nesse curso de batismo, mas também no futuro. Né? Conta sempre comigo, estou sempre pronto a ajudar, a esclarecer o que for necessário. Né? Até pelas palavras de Jesus, quando ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é muito importante nós conhecermos bem aquilo que nós cremos, tanto para nós como para a gente também esclarecer para outras pessoas que nos perguntarem a respeito da nossa fé. Eu me lembro muito bem que quando eu conheci Jesus, que eu ouvi a mensagem do Evangelho, eu tinha muitas dúvidas ainda, e eu ficava muito no pé do meu pastor, porque eu queria aprender. Né? Sempre tive muita vontade de aprender, e aprender bem a palavra de Deus para fazer a vontade de Deus corretamente. Então eu era aquele aluno mais chato que perguntava tudo que podia perguntar, entendeu? Porque eu queria aprender. Eu acho que a gente tem que ser assim, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a natureza pecaminosa do homem, que é aquilo que nós vimos na aula anterior, que nós herdamos de Adão, que também é chamado de o pecado original. Toda pessoa que nasce com, podemos dizer, com esse vírus do pecado, que vem lá de Adão, passando de pai para filho ao longo desses milênios de existência da humanidade. Né? O fato é que nós temos dentro de nós uma natureza pecaminosa que nos leva a pecar, que nos leva a fazer coisas erradas, termos maus pensamentos, maus sentimentos, a gente às vezes sentir ódio, sentir raiva, né? A gente fazer o que a gente não quer fazer. Né? Então, a gente percebe que existe algo dentro de nós que não é bom, e isso a Bíblia chama de uma natureza pecaminosa. Isso é muito importante você saber disso, porque através do batismo Deus começa uma obra na nossa vida que é chamada de santificação, ou seja, desde o momento que você crê no Senhor Jesus Cristo e você é batizado, você é salvo, e Deus começa uma obra no seu interior. E essa obra é chamada de santificação, que ela começa no momento do nosso batismo, a palavra da verdade. Daí a necessidade de nós frequentarmos os cultos, de nós ouvirmos a palavra, de nós lermos a Bíblia, porque a gente está num processo. E esse processo, que é chamado de santificação, você está sendo santificado a cada dia. E quanto mais você aprende, melhor pessoa você fica. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a natureza pecaminosa do homem, o que está muito claro na Bíblia Sagrada, né? E para você entender, o pecado ele é não estar em conformidade com o padrão de Deus, porque Deus é santo, né? E aqueles que se achegam a Ele devem também ser santos. E esse processo é o processo da santificação que nos prepara para entrarmos na presença de Deus, termos comunhão com Ele. Então é um estado, né? É uma disposição ou ação que nós temos dentro de nós. Né? Então o pecado, a palavra pecado no original significa mais ou menos errar o alvo. A gente quer acertar, mas a gente erra.
É mais ou menos nesse sentido, né? O homem quer, muitos homens, não são todos, mas que querem fazer o bem, mas não conseguem. Percebem que tem alguma coisa dentro dele que não é sempre o bom, nem sempre o bem, né? E esse chamado pecado original, ou essa natureza, que é uma natureza pecaminosa, né, está dentro de nós, você não tem como tirar isso de você. É por isso que quando você crê no Senhor Jesus e você é batizado, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar dentro de você. E é o Espírito Santo que nos dá a condição de nós vencermos o pecado, ou vencermos essa natureza pecaminosa, né? Isso é uma obra maravilhosa, tremenda, que Deus fez na nossa vida. E a gente sabe, pela aula anterior, que o pecado ele atingiu toda a humanidade, né? Desde o tempo lá de Adão e de Eva. Ao longo da Bíblia, pode ser entendido isso de duas maneiras, né? O estado de pecado em que nós nos encontramos, a Bíblia chama de escravidão. A gente é como que escravo dessa natureza. E não é só um estado. Quando eu digo estado, é algo que está dentro de você, você não tem como mudar. Então isso é chamado o pecado. E o que o pecado faz? Ele produz pecados. Veja bem o que eu estou falando. Pecado no singular e pecados no plural. O que faz, o que são os pecados? São os pecados no plural são as ações pecaminosas, é a prática do pecado. O pecado é a natureza, você não tem como mudar isso, só quando a gente morrer que a gente vai se livrar disso. O pecado nos faz fazer o quê? Pecados, que são as ações, a mentira, o ódio, né? Os sentimentos de raiva, de ira, os maus desejos, os maus sentimentos, maus pensamentos, tudo isso são ações pecaminosas. E tudo isso é fruto do quê? É fruto do pecado original, o pecado que está como natureza pecaminosa dentro de nós. E todos os homens estão assim. Uma criança, quando nasce, ela já nasce com essa natureza pecaminosa, né? Não é que a criança ela nasce sem esse pecado. Não, você vai perceber quando você analisa, quando você fica de olho, por exemplo, em crianças brincando. Você percebe nas crianças brincando que elas já desde de crianças, elas têm algo também errado dentro delas. Elas batem, elas são egoístas, querem só o brinquedo para ela, sabe? Bate no outro que não quer fazer a vontade dela. Então você já percebe. Muitas vezes são chamados de mal criados, né? Isso é errado. Essa expressão não é que são mal criados. O pai e a mãe tentam criar bem, mas a criança não consegue muitas vezes obedecer, né? É por causa do quê? Por causa dessa natureza pecaminosa dentro dela que começa a aparecer desde a infância. E à medida que ela vai crescendo, isso vai ficando mais forte dentro dela, né? Os pais tentam educar, procuram fazer o melhor, para não fazer a coisa errada, para não pegar o que não é dele. Quando você vai ver uma coisa que você quer pegar, não é seu, não pegue, né? Então o pai e a mãe vai educando, e é essa educação que faz com que as pessoas não façam as coisas erradas. Isso faz parte da nossa educação, da nossa natureza, né? Então, esse pecado é uma realidade que vocês que estão começando agora não podem esquecer, tá? Isso é muito importante para o seu desenvolvimento espiritual. Você vai ter muitas vitórias, né, sobre o pecado através da obra do Espírito Santo, mas também vão ter derrotas, né? Então, houve momentos que você vai cair, né? O pecado, ele tem consequências, né? E é por isso que Deus, no futuro, vai ter que julgar todos os homens, porque os homens são responsáveis. O homem não peca porque ele não quer, né? Ele peca porque ele quer, ele tem essa possibilidade de não pecar, de dizer não ao erro.
né? Você pode ver, como eu disse, uma coisa numa casa que você queria tanto ter aquilo, e você pensa, puxa, mas se eu pegar isso aqui, ninguém vai perceber, ninguém vai saber que eu peguei. Mas ao mesmo tempo, dentro de você, tem algo que diz assim, não, não faça isso, isso não é teu. O teu pai e tua mãe te ensinou, não pega isso, né? Então você está dentro de uma natureza que você lembra lá do Éden que a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Porque o bem e o mal está dentro de nós. E a gente tem que saber escolher. O mal vai se manifestar, mas o bem também está. Então a gente diz, não, eu não vou fazer isso, não vou fazer o mal. Uma pessoa que fez o mal para você, não, eu vou xingar, vou bater, vou desejar o mal, que ela morra, que ela... Enfim, você percebe que esses sentimentos em relação a outras pessoas é um pecado que está em manifestação, tá? Mas Deus, ele ofereceu a solução para o problema do pecado, concedendo perdão através de Jesus Cristo. Então, quando você se batiza, acontece um milagre, né? Existem muitos milagres que acontecem. Mas quando você se batiza, você vai estar sendo perdoado de todos os seus pecados passados. A sua vida passada é totalmente apagada diante de Deus. Você é perdoado completamente. A tua vida começa, é uma nova vida, é um novo nascimento. Então tudo começa do zero. É como se Deus zerasse a tua vida. Então você sabe que a partir do seu batismo, aquilo que foi passado, a tua vida errada, os pecados que você cometeu, tudo aquilo já foi apagado. Você não precisa pedir perdão mais sobre pecados passados, né? A não ser que você fez algo contra alguém, que isso te incomoda, você sente que você deveria ir até a pessoa, pedir perdão, olha, eu fiz isso, eu estava errado, enfim. Se você sente de fazer isso, nada impede você fazer, porque o perdão é uma das coisas mais preciosas, mais lindas que nós recebemos de Deus. Assim como Deus, ele nos perdoa, nós somos ensinados também a perdoar, né? Então, você tem que ter isso bem claro. Você não precisa se preocupar com os pecados passados. É como, por exemplo, uma pessoa que está na cadeia, e tem muitos irmãos que têm ministério dentro das cadeias. E lá você sabe, quem está na cadeia é porque teve problema com a justiça, fez coisas erradas. Mas há muitas pessoas que dentro da cadeia, eles se convertem. Eles aceitam Jesus, entendeu? E eles são perdoados. Basta lembrar também daqueles 2 ladrões que são crucificados juntamente com Cristo. Aqueles 2 ladrões ali fizeram coisas terríveis e eles estavam sendo mortos, né? Estavam sendo crucificados porque fizeram muitas coisas terríveis. E a Bíblia Sagrada mostra um momento que é tremendo, é maravilhoso, porque um deles fala com Jesus assim, se você é realmente o Filho de Deus, por que você não sai dessa cruz? Por que você não tira nós dessa cruz? E começou a zombar de Jesus lá na cruz. O cara viveu a vida inteira errada e continua errando. Continua ali, sabe, se vangloriando ou falando coisas contra o próprio Jesus. Jesus nem respondeu nada, só ouviu, né? Mas o outro, que é interessante, o outro que estava ali sendo crucificado, ele viu Jesus naquela situação, ele, por certo, ouviu falar alguma coisa sobre Jesus, e ele vira para o outro, né? Fala assim, rapaz, você não sabe o que você está falando. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este aí, ele está aqui injustamente. Ele está aqui, ele não cometeu mal nenhum, sabe? Ele tinha essa ciência, ele tinha algum conhecimento de Jesus, da vida de Jesus, sabe que Jesus estava ali não por alguma coisa que ele pecou, porque ele foi condenado injustamente.
E ele estava sendo morto injustamente por causa da religião, da religiosidade da época, né? Mas então esse homem volta para Jesus, vira e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? Ele, assim, no último momento da sua vida, ele creu em Jesus. E a salvação não está no que você faz. A salvação está na sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. A salvação é pela fé e não é mais por obras. Não, na verdade, nunca foi por obras, né? Então ele creu no último momento, perto de morrer. E Jesus vira para ele e com ele Jesus fala e disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Entendeu? Então isso é maravilhoso, né? Que o perdão de Deus é uma coisa muito abrangente, sabe? Todo homem que se achega, toda mulher que se achega a Deus e reconhece que é uma pessoa pecaminosa, uma pessoa que tem uma natureza, né, pecaminosa, reconhece os seus pecados, reconhece os seus erros e vai a Deus com toda a sinceridade do seu coração e pede perdão a Deus, ele é perdoado. Então, uma das maneiras que Deus utiliza para levar o perdão para as pessoas é através da obra sacrificial de Jesus. Jesus, então, ele morreu na cruz por tua causa, por nossa causa, e todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ganhar a vida eterna, né? Então, você vê que o pecado é um dos temas centrais da Bíblia. Por isso que entender o que é pecado é essencial para a fé cristã. Além disso, reconhecer e se arrepender, né, dos nossos erros, porque você ainda vai errar. Então, você reconhecer e se arrepender são as chaves para você avançar na caminhada com Deus de uma forma plena e saudável, né? Como a gente viu, o pecado, ele não existe por si, né? Ou seja, não é uma entidade. O pecado não é uma entidade que se chama pecado, que luta contra Deus. Não. O pecado é justamente a negação da vontade de Deus. A Bíblia relata o primeiro pecado, como nós vimos, da humanidade, né, lá no Éden, né? Assim, a Escritura registra o primeiro pecado e nos dá a resposta por que o mundo está do jeito que está, né? E através do amor de Deus, porque Deus amou o mundo, é que ele envia Jesus Cristo para pregar o santo evangelho, o evangelho da salvação, e todo aquele que ouvir e crer e for batizado, ele será salvo, né? Então a gente sabe que isso está lá desde Adão, né, que eles comeram aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, que não deveriam, como Deus havia proibido, né? Ainda que tenha sido Satanás, através de uma serpente, que os seduziu ao fazerem aquilo, a culpa é de quem comeu. O diabo nunca vai conseguir fazer você pecar contra a tua vontade. Ele não tem esse poder. Ele pode sugerir. Mas quem toma a iniciativa somos nós. Nós é que erramos, né? Porque nós temos essa natureza pecaminosa em nós, né? Então, quando o pecado entrou na humanidade, todos os seres humanos passaram a ser culpados dos seus pecados, né? Porque eles pecaram, na verdade, o pecado em primeira instância é contra Deus. Então, além disso, não existe uma pessoa que não peque, não existe. Não existe santos perfeitos, nenhum. A Igreja Católica tem lá os santos, tal, mas eram pessoas que pecavam, pessoas pecaminosas. Paulo é o grande apóstolo, ele pecava. O único homem que nunca pecou foi Jesus Cristo. Por quê? Porque ele não tinha a natureza pecaminosa, porque ele não nasceu da forma que nós nascemos. Porque se ele nascesse da junção entre um homem e uma mulher, da intimidade de um homem e da mulher,
o pai dele teria passado para ele a natureza pecaminosa, porque ela é passada de pai para filho, né? Mas Jesus não nasceu assim, ele nasceu da obra do Espírito Santo. Ele nasceu dessa forma sobrenatural exatamente para não carregar o pecado sobre ele. Então ele é o único homem que pisou nessa terra sem pecado. E é por isso que ele pôde se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então Jesus é a única exceção, né? Então essa natureza é uma realidade, essa natureza é uma ofensa direta contra Deus, é uma disposição que nós temos para nos afastar de Deus. Se você lembrar da tua vida passada, você não queria saber de Deus, sabe? Se você fosse criado dentro de um lar normal, comum, você nem ia querer saber de Deus, né? Porque as pessoas têm as religiões, eu sou de tal religião, eu sou um católico. O que as pessoas usam? Você é um católico? Que tipo de católico? Ele diz assim, eu sou um católico não praticante. O que é isso? Não existe isso. Não existe. Porque as pessoas querem isso. Ele confessa uma religião, mas ele não quer praticar, né, a religião em si. É por causa do quê? Dessa natureza, dessa disposição natural que nos faz naturalmente nos afastar de Deus. Então, é uma falha em seguir o caminho proposto por Deus. As pessoas se desviando para viver num outro rumo, segundo a sua cabeça. Todo mundo quer viver do jeito que ele quer. Entendeu? Faz o que ele acha melhor. Pronto, é isso. Conforme a sua maneira de ser, né? Então, esse estado é chamado de um estado de pecado, é uma condição que abrange todas as pessoas universalmente. Sempre foi assim, desde o princípio, desde os descendentes de Adão, né? A Bíblia diz que todos temos cometido pecados. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Assim está escrito, né? Nós estamos condicionados a essa natureza pecaminosa. E a Bíblia Sagrada vai além. Ela fala que nós somos, por natureza, escravos do pecado, né? Tem um texto em Romanos 3, o verso 10 até o verso 12, que diz assim está escrito, né? Que Deus diz assim, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, está escrito isso. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Então, isso é uma realidade que a Bíblia fala sobre a humanidade de maneira geral, né? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Entendeu? Essa é a condição do homem. O homem está, na verdade, ele é escravo de uma situação, né? Desse estado em que ele se encontra. Tem um outro texto também que fala em Efésios, por exemplo, para você ter uma ideia, Efésios 2, o verso 1 a 3, que diz assim, que Cristo nos deu vida, estando nós mortos. Olha só que coisa forte. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais nós andamos outrora. Nós andamos assim. Hoje não. Hoje nós somos filhos de Deus, né? Antes, nós andamos outrora dessa maneira errada, longe, nos afastando de Deus, segundo o curso deste mundo. Ele vai mais longe, segundo o príncipe da potestade do ar. O príncipe da potestade do ar é um dos nomes do diabo, de Satanás. Ele diz ainda, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entendeu? As pessoas são chamadas de filhos da desobediência. E diz que esse espírito maligno, o diabo, ele opera nas pessoas, né? Por isso que eles são chamados filhos da desobediência. Esse texto diz ainda assim,
como eu disse, né, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais filhos da ira, porque um dia Deus vai julgar todos os homens. Esse dia é chamado, o grande juízo final é chamado o dia da ira, quando Deus punirá toda a injustiça, toda a maldade, toda a pecaminosidade da humanidade. Isso é uma realidade, né? Então, essa é uma realidade que você tem que entender, que quando nós nascemos, nós já nascemos mortos. A condição do homem é de estar morto perante Deus. Morto em espírito, né? Quando lembram lá dos primeiros capítulos de Gênesis, né? Que o homem, quando comeu aquele fruto, ele não morreu imediatamente, mas dois tipos de morte entrou na vida dele. Primeiro é a morte física, que ele passou a morrer, nós morremos, infelizmente. É uma coisa horrível, mas é fruto daquilo que Deus falou para Adão. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então a morte entrou, a morte física. Mas existe a morte espiritual. São dois tipos de morte que a Bíblia fala. A morte física, a morte do nosso corpo, e a morte espiritual, que é aquilo que nos afasta de Deus, que nos faz andar longe de Deus, a gente não querer saber de Deus, né? Isso é uma morte espiritual. A gente não quer ter contato, a gente nem entende, a gente está cego, a gente está morto. É isso, essa é a realidade, né? Mas aqui diz, nesse texto, uma coisa que é maravilhosa, né? Que nós morremos e estamos separados de Deus, falando da nossa situação passada, condenados pelo nosso estado de servidão ao diabo e ao pecado. Mas diz assim o texto: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo agora viestes a obedecer de coração. Olha aí, o batismo tem a ver com isso. E viestes a obedecer de coração à forma de doutrina, que doutrina significa um ensino do Evangelho, a que vocês foram entregues. E uma vez libertados do pecado, nós somos libertos através da fé, através do batismo, através da obediência a Deus, um desejo de fazer a vontade de Deus, diz o texto assim: e vocês foram feitos servos da justiça. Entendeu? É isso que está acontecendo na sua vida. Sua vida está sendo transformada. A sua vida está sendo mudada. E daqui em diante é assim, é uma transformação contínua. Para que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que possa ser usado ou usada por Deus. Entendeu? E essa obra que está acontecendo em nós, né? Então a gente sabe que, como eu falei agora, nós temos a natureza pecaminosa, o pecado que habita em nós, e nós temos as ações pecaminosas, que são a continuidade. O pecado dentro de nós é que nos faz cometer ações pecaminosas, específicas, que ofendem a Deus, não só a Deus, mas ofendem as pessoas. Nós pecamos contra as pessoas, né? Isso é uma verdade. São atitudes ou práticas que ele proíbe. Então você vai aprender realmente. Você vai desejar ter uma vida diferente, né? E eu quero te dizer, por exemplo, existe um texto lá em Gálatas, Gálatas 5, do 19 até o 21, que o apóstolo Paulo fala sobre as obras da carne, essas ações pecaminosas. Ele dá uma lista para nos mostrar o que são essas ações, que a gente às vezes não tem essa compreensão. Então ele diz assim, que as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. A idolatria é adorar ídolos, é um pecado da carne. Feitiçaria, coisas de macumbaria, essas coisas são feitiços, e, enfim. O que ele diz ainda? Por exemplo, obras da carne é o ódio, a discórdia,
os ciúmes, a ira, o egoísmo, né? Dissensões, brigas, facções, inveja, tudo são obras da carne. Embriaguez, orgias, e ele diz coisas semelhantes a essas. Que ele diz, eu advirto vocês que pessoas que praticam essas coisas, que vivem na prática, a diferença é essa. Né? Eu posso, de repente, sentir algo no meu coração, vamos dizer, um ciúme de alguém que tem uma coisa que eu não tenho, eu tenho um ciúme de uma pessoa que, por exemplo, ele canta tão bem na igreja, eu fico com ciúmes da pessoa. E você sabe o que os ciúmes produzem? Crítica, né? Vai criticar a pessoa. Mas quando você está andando com Deus, você percebe, opa, peraí, isso não está certo, eu não posso pensar assim. Deus me perdoa. Entendeu? É uma diferença. Você tem conhecimento do erro, do seu pecado e pede perdão. E quando você pede perdão a Deus, Deus perdoa completamente. Então, a diferença entre nós. Agora, as pessoas são escravas disso. Eles sentem ciúmes, inveja, brigas, contendas e não se arrependem. Sabe? Continuam fazendo as mesmas coisas, errando, né? Então, Deus criou todas as coisas e nele não habita nenhum mal ou treva. Ele, como Criador, ele estabeleceu as regras e padrões de como a vida deve ser vivida. Né? Isso nós estamos aprendendo, a viver uma vida correta segundo a vontade de Deus. Portanto, todo e qualquer desvio dessas normas acaba sendo uma ofensa contra o Criador. Né? E você vai começar a perceber que você deseja fazer a vontade de Deus. Às vezes você erra, mas você tem a porta a porta do perdão sempre aberta, tá bom? Então isso é uma coisa que você vai aprendendo aos poucos, com o tempo. Não se preocupe. À medida que você vai vindo na igreja, vai ouvindo a palavra, entendeu? Então essas coisas você vai aprendendo a viver a verdade, né? Que Deus te chamou para viver, né? E nós somos chamados, inclusive, de santos, pela própria Bíblia Sagrada, né? Que devemos viver segundo a vontade de Deus e fazer o melhor pelas pessoas, amar as pessoas. Se eu era um filho rebelde, eu procuro ser um filho melhor. Se eu era um marido, uma esposa que não estava fazendo o melhor, vou começar a fazer o melhor. Em todas as áreas da minha vida começa a mudar, né? Então esse conhecimento é muito importante para vocês que vão ser batizados, né? Tem um outro texto que eu queria também trazer para você, que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 2 até o verso 4, que ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo dias parecidos. Pois os homens, eles serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Olha só a lista que ele vai falando de como que está a humanidade nos dias de hoje. São pessoas sem afeição, são pessoas que não perdoam, são pessoas caluniadoras, né? A gente tem visto muito isso. São pessoas que não têm domínio de si, né? São pessoas cruéis, inimigos do bem. Ele dá uma lista aqui. São traidores, atrevidos, são cheios de si, são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Olha que coisa, hein? Isso não está acontecendo apenas no mundo, isso vai estar acontecendo dentro da própria igreja. Entendeu? A igreja não é um lugar perfeito. A igreja é um lugar aberto. A gente não conhece o coração de todo mundo, entendeu? A gente é responsável pelo nosso próprio coração. Então esses pecados, essa lista que ele passa, nos ajuda a ter bem claro contra o que nós estamos lutando todo dia. E é justamente para conhecer isso que nós vamos aprendendo a palavra, né? Que a graça de Deus sobre nós é que nos ensina a entender essas coisas e viver uma vida que seja grata a Deus, uma vida de gratidão, né?
O pecado, então, ele inclui todas essas coisas, né? Depravação, culpa, incapacidade, condenação, enfim, a morte, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Isso é uma coisa forte, né? Então essa obra tem aonde? Tem origem onde? Lá no batismo. Você está sendo batizado, você está entrando para algo totalmente novo na sua vida. Tremendo, sabe? Então, para que você se torne uma mulher de Deus, um homem de Deus. Né? Então, essa velha vida sua acabou. Você está nascendo para uma nova vida, né? Porque o Senhor te perdoou de todas as suas transgressões, Ele cancelou, assim está escrito, toda a dívida que você tinha para com Deus foi paga por Jesus lá na cruz. Né? Então, isso é maravilhoso. Tudo foi pago por Jesus na cruz. Então, desde o momento em que o pecado entrou na criação, Deus tinha um plano de redenção, de salvação para o homem, ao enviar o seu Filho, que é aquele que se sacrificou em favor da sua vida, da minha vida, da vida dos filhos de Deus. Então, essa luta, ela é diária, né? Mas a vitória é constante. Ao invés de nós sermos escravos do pecado, agora nós nos sujeitamos a Cristo, nós somos servos de Cristo. E por nós sermos servos de Cristo, é que nós vivemos uma nova vida, nós nos entregamos a Ele. E hoje nós podemos dizer, como Paulo dizia, quando ele começa alguma das suas cartas, ele diz isso, Paulo, servo de Jesus Cristo. Né? Isso é lindo, né? E tem um texto em Romanos que diz assim, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado no passado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida, que é isso que a pregação, o pastor passa, né, para os irmãos, é exatamente a palavra de Deus. Ele completa, vocês foram libertados do pecado e se tornaram servos da justiça. Olha que obra linda, que obra maravilhosa, né? Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Isso, como eu disse, não significa que os cristãos se tornam perfeitos, né, em conduta, ou seja, o cristão não vai pecar mais, não. Porém, o pecado deve lhe causar sempre constrangimento. O Espírito Santo vai te dizer isso, olha, você pisou na bola, você não devia ter falado isso. Ou aquela pessoa ficou triste com o que você falou, né? Então, é isso que eu queria transmitir nessa segunda aula para vocês, né? O pecado não tem mais domínio sobre você. O pecado não, embora eu tenha falado muito sobre o pecado, mas o pecado não tem domínio sobre você, sabe? Ele habita em você, mas ele não tem domínio, né? A vida cristã passa a ser uma luta constante, né? Também contra o pecado, né? Buscando a santidade em Deus. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E você vai ter muitas vitórias nesse sentido, né? E eu queria falar também uma palavra que está em Gálatas, né? Que diz assim, por isso digo, vivam no Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Nós somos seres espirituais. Nós vivemos no Espírito, andamos no Espírito. Sabe, o mundo tem muito prazer na carne, né? As pessoas buscam isso. Mas eles sabem que os prazeres da carne não satisfazem. Satisfazem, vamos supor, a pessoa vai para um barzinho, ele bebe, ele dança, ele se alegra porque o álcool, né, faz o efeito e tal, entendeu? Ah, que legal, que noite bacana, nossa, foi tão bom, tal, beleza. Mas ele chega em casa, no dia seguinte, tudo voltou ao normal, entendeu? Ele não foi liberto, ele continua sofrendo, continua angustiado, continua sem sentido na vida e assim por diante, né? Então você sabe o seguinte, que você pode errar, claro, você vai errar, mas assim está escrito em 1 João 2,21, diz assim, meus filhinhos, olha que coisa linda, meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. E completa a palavra.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos libertar de toda a injustiça. Então é isso. Qualquer dúvida que você tiver, por favor, fale comigo, pergunte, eu estou sempre pronto para responder, sabe? São coisas novas que você está aprendendo, mas procura fazer exatamente isso, tá? Qualquer dúvida, fala comigo, fala com a pastora, que a gente vai estar sempre pronto para te abençoar, tá bom? Então essa segunda aula, faça bom proveito, que Deus te abençoe e te ajude em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças.